Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E começando mais um bloco deste Café com Velocidade, edição 554, vocês já ouviram, tenho certeza que já ouviram os outros blocos. Se não ouviram, podem voltar a qualquer momento, pode dar até stop nesse se quiser, e lá ver o que a gente falou sobre Fórmula 1, sobre o programa da edição passada, né, o bloco de Fórmula 1 falando dos testes, e também o grandioso bloco de Stock Car que falamos tudo sobre a etapa inaugural em Interlagos. Mas agora é o último bloco, é o bloco da Fórmula Indy que estreou neste último final de semana em St. Pete, e eu tenho certeza que eu vou encontrar aqui pessoas dispostas a discutir a categoria, que é a única categoria, vou fazer uma afirmação, já quero que você... É a única categoria que tem uma perspectiva de início de temporada muito melhor do que a temporada passada. Não é melhor, é muito melhor. Assim, vejo diversos pontos de elogio e as pessoas no entorno da categoria também veem muitos elogios a respeito da Fórmula Indy. Diogo Gomes, você viu a corrida? O que você achou? Você concorda comigo? Diga lá, sua opinião a respeito. Olha, eu acho que pensando em temporada, esse início parece bem interessante, né? Até antes disso, para ser bem honesto, eu já estava bem animado, porque eu até falei na abertura, eu realmente gostei dos carros. Toda a ideia, a maneira, o feedback que os pilotos deram sobre os primeiros testes, a visual do carro, eu achei tudo, sabe, isso realmente me animou desde antes deles começarem a correr. Menos a corrida em si, poxa, isso é essencial. Essencial, quase que eu esqueci de falar isso, perfeito, essencial. Talvez sem esse menos de alforce o final da corrida não tivesse sido como foi, mas a gente comenta mais pra frente. Mas assim, isso tudo já me deixou muito animado desde o início, e quando a corrida veio eu já fui com meio que coração aberto, sabe? Eu achei uma boa corrida, não uma super corrida, porque eu tenho uma série de problemas com muitas bandeiras amarelas. Eu já deixei de assistir, por exemplo, finais de várias corridas da NASCAR, por aquela coisa de amarela, para, limpa, pega o detrito imaginário ali que inventaram para dar a bandeira amarela. Essa não, mas corridas da NASCAR eu já parei de assistir várias. Faltando, sei lá, 10 voltas, começava a amarela, eu simplesmente parava e deixava a corrida pra lá. Eu ficava pensando ele parar nessa corrida por causa de uma amarela, aí perdeu o final, né? Tipo, acontece. Não é por causa de uma amarela, porque senão eu não assistia automobilismo americano, né? Mas se você assiste nada, você sabe o que eu tô falando. Eles encaixam 5 amarelas na vez só, é um absurdo. Mas assim, essa corrida a NASCAR melhorou muito, né? Melhorou porque o público deixou de ser idiota, né? De o cara abaixar, botar a mão no vento e puxar um detrito imaginário e as pessoas... Enfim. Mas assim, eu acho que... O início foi muito amarrado, isso me frustrou um pouco, mas enfim, eu entendi toda a questão ali de o início novo, carro novo, o grid cheio de estreantes, que foi um dos grandes pontos, e é o que tá me deixando excitado pra temporada. Enfim, tinha muita variação ali, eu entendi tudo isso. Esse início amarrado, mas conforme a corrida se desenrolou, eu gostei bastante. A vitória no final do Border é bem o reflexo da Indy, né? E bem o reflexo de St. Petersburg, né? Aquela pista que tudo muda em uma bandeira amarela o tempo inteiro. Aí você coloca desempenho dos estreantes, tem muita coisa aí nesse caldo, sabe, pra misturar. Eu gostei, eu fiquei animado com esse Indy, e pra temporada tomara que mantenha nesse nível. Fábio Campos, eu quero colocar já uma parte do e-mail do Leandro JF a respeito da Indy, que ele falou o seguinte, indo contra a opinião de Diogo Gomes, por isso que eu quis adicionar ela agora. Prova muito boa, eu particularmente curto muito essas provas amarradas, pois geram muitas alternativas e estratégias diferentes, fazendo os pilotos serem mais agressivos e não esperarem o resultado cair do céu. E olha que curioso, ele lembra de provas como Sochi
Em 2017, eu acho que a gente chegou a comentar, né, da prova da Rússia em um outro bloco a respeito disso. E Valência 2011, onde nada aconteceu e foram as provas mais chatas da história do automobilismo. Então, Campos, você tem a opinião do Diogo e a opinião do nosso ouvinte Leandro JF para destrinchar um pouquinho. É interessante o contraponto, bem colocado. Eu acho o seguinte, uma coisa que influencia muito, acaba influenciando, a gente entra para essa prova da Indy com uma saudade muito grande da Indy, né? Porque a gente gosta da Indy, a Indy é uma categoria que tem muito atrativo, muito legal, tem os seus defeitos, né? Que alguns precisam ser cuidados mesmo, até para a sobrevivência da categoria. E um deles é ficar 6 meses sem correr, né? Eu não vejo como positivo isso. Isso às vezes até influencia na nossa análise de primeira corrida, porque a gente meio que é impactado pela Indy. Olha, a Indy vem e nos dá um susto com um jeito da Indy de ser. Que é esse jeito maluco de um Bordet ganhar. É impressionante a vitória desse cara, de novo, né? O cara ganhar 2 anos seguidos de 2 maneiras diferentes, mas enfim, essa é uma coisa que assusta, principalmente nessa época do ano. Por quê? Porque já são 6 meses sem a categoria. Não faz bem a categoria ficar 6 meses parada. Não faz bem. Na minha opinião, não. Talvez existam pessoas que têm uma teoria diferente. Pode ser válida também. Mas eu acho que você tem que... É a continuidade, né? Você faz uma corrida logo após as 24 horas de Le Mans do WEC para pegar o embalo da empolgação da superprova. A Indy mesmo faz questão de correr em Detroit na semana seguinte a Indianápolis para pegar o embalo do entusiasmo. Essa é a palavra, né? O entusiasmo. E com 6 meses você perde o entusiasmo. Mesmo que você termine o campeonato muito bem, nem foi tão o caso assim da Indy, mas foi um final ali com as suas emoções, você desconecta o fã que não é o fã da Indy, é o fã de corridas. E é um pouco daquilo que nós falamos em outros blocos, né? Você pega o fã de corrida e conectá-lo à Fórmula Indy é plenamente possível, porque a Indy tem pilotos interessantes, tem equipes com peso histórico, tem a maior corrida do planeta, tem um carro que é muito legal, o carro ficou muito legal, enfim, não é mais aquele trombolho feio que muita gente acusava. Eu nunca achei o carro da Indy feio, nenhuma das épocas, mas muita gente acusava, né, o carro antigamente, antes desse que aposentou, que era um carro muito grande, enfim, não acho, mas mesmo esse carro novo é um carro chuto, é um carro bacana, então tem muita coisa legal, uma transmissão, embora com alguns cortes de câmera bem irritantes dessa vez, mas uma transmissão no geral de bom nível. Então a Indy ela tem esses atrativos, ela é uma categoria boa de se assistir. Agora tem que tratar de alguns problemas, um deles pode ser esse do calendário. Eu assisti até treino livre dessa vez, da Indy, porque muito por causa dessa questão de né? A Indy trouxe muita novidade legal. E né? só lembrando, Fábio Campos, e lembrando aos ouvintes também, a Indy é muito fácil assistir os treinos, porque está disponível no YouTube. Tá lá. É verdade. No canal da Indy, inclusive. Não é oficial, não é nada corsário. É verdade. Aliás, eu dancei nessa, porque eu fui caçar download, e depois que eu fiz o download, que eu lembrei que tinha no YouTube. Mas é bom, porque é bom para evitar o spoiler. O YouTube dá muito spoiler para quem vive como eu. mas o Diogo falava dos estreantes, foram 7 para esse ano. Né? Não estou nem falando as 500 milhas de Anápolis, mas o ano inteiro já começa com um número de... É muita coisa. É uma renovação grande, é uma renovação... E de equipes também. De equipes, que é muito boa. Aliás, a gente tem um fenômeno na Indy que é saudável, porque à medida em que Penske Ganassi perdem carros, o grid é enriquecido, o grid é aumentado. A gente falou no bloco da Fórmula 1, quem não ouviu vai ouça, né? O problema do automobilismo mundial, se ficando grave, da falta de cadeiras. Quem não ouviu ainda, por favor, é o bloco dessa edição mesmo. A Indy vai na contramão. A Indy aumenta o seu grid, que é uma coisa... Contramão mesmo, acho que não existe expressão melhor, né? Contramão mesmo, porque muita gente diminuindo, a Fórmula 2 vai diminuir o grid, que é gravíssimo também, e a Indy consegue ali com patrocinadores, com os carros ali, não tem nenhum carro praticamente pelado, como se diz, né? Nenhum carro ali não né? tem. Sem nada. Não tem. Os carros estão praticamente todos com patrocinador, mas cada um tem a sua cor, né? Todos estavam com patrocinadores. E assim, o grande detalhe, Campos, que eu li, é que a maioria dos acordos ali são acordos ou de vários anos ou até o final da temporada. Ou seja, está garantido isso.
Pode se questionar assim que que nem um René Binder que está trazendo um patrocínio que é dele, pessoal, mas está trazendo. Então os carros, as equipes vão se manter até o final do ano por conta disso. Isso. Exatamente, então é bom, é um crescimento sólido, não é aquele que, fica só até Indianápolis, eu não gosto disso, né, o EC também tem, mas fica só até Le Mans, fica só até Indianápolis, não, a gente tem ali, desse grid que largou, se eu não me engano, os 24 vão fazer o campeonato inteiro. Né, os 24 carros, né, alguns pilotos vão sair por causa de acordos, por exemplo, um Ed Carpenter que vai correr no lugar do mas ele troca, Spencer né, troca Pigot. Não, o Ed Carter troca com o King, né? Não, é com o Pigot, né? É o King ou o Pigot que vai sair? Não, minto, é o Jordan King. É o King mesmo. O Pigot é a temporada completa. Mas, por exemplo, o Claman de Mello, que vai trocar com o Pietro no carro da Dale Coyne. É verdade. Então, a gente tem ali o que eu falei. As duas equipes maiores diminuíram seus carros. A Penske não tem mais 4, tem 3. A Ganassi rachou, né? Desfez os 4 que tinham, ficou com 2. Né? Chegou a Carlin, que é uma equipe que tem um nome de extremo respeito, fico muito feliz em vê-la na Indy, embora é uma ligação ali do Chilton mesmo, né? É uma situação mais ou menos como o Marcus Ericsson na Sauber, né? O Chilton é o cara que vai ficar ali para sempre, enfim, o pai do Chilton, ele tem participação acionária na Carlin, enfim, não é só aquela equipe do Trevor Carlin que quem acompanha o automobilismo de base europeu com um pouquinho mais de proximidade sabe qual é, mas é a Carlin, né? Não é também, só o nome Lotus, como era, não, é a Carlin mesmo, embora ali com uma ligação muito forte com o piloto, que se o piloto depois desistir, não quiser mais, não sei, tomara que a equipe continue, mas é uma equipe de nome que chegou para a Indy, é muito legal você ver uma Carlin indo para a Indy, né? Tem um impacto. Então você viu equipes pequenas chegando, crescendo, a Dale Coyne com 2 carros, embora tinha também o ano passado, né? Mas agora 2 carros com patrocínios até mais vistosos. Quem mais? Você tem aqui a Schmidt correu com 3 carros, né? Porque o do Jack Harvey é um braço da Schmidt. Então você pode se dizer até que foram 3 carros, né? Você ia falar de qual? Não, eu ia só mencionar que no caso da Dale Coyne, o carro vencedor, por sinal, da corrida é da Dale Coyne, mas é um carro, vamos dizer, compartilhado entre o Dale Coyne, né, uma associação Dale Coyne, o Jimmy Vasser, que volta a ser proprietário depois de ser proprietário na KV, agora ele vai fazer essa parceria com o Dale Coyne, e também, acho que é Sullivan, mas não é o Danny Sullivan, é James Sullivan o nome dele. James Sullivan que dá o nome à equipe, né? Ficou Dale Coyne, Vasser, Sullivan, por enquanto, o que mostra que tem gente querendo entrar, né, Campos? E Diogo Gomes vai ficar feliz também, porque ao longo do ano também vai ter a Michael Shank Racing, que vai correr em Indianápolis, que é uma equipe tradicional da INSA, e a Escuderia Corsa, outra equipe da INSA que corre no GTs, não é nem nos protótipos. Ela corre no GTs e vai alinhar carro também em Indianápolis. Vai com o Oriol Sérvia, é verdade, vai com o Oriol Sérvia. E a gente ainda tem um detalhe para o Brasil que é uma coisa quase que uma joia no deserto, né? Que é uma miragem no deserto, praticamente, que é uma equipe com 2 brasileiros ainda, né? Que é o Tony Canaan, a AJ Foyt, não é uma equipe qualquer, né? Tudo bem, não é uma equipe de ponta, mas é aquela equipe que tem o seu patrocínio, tem a sua cor característica, não é aquela que, né, pagou o lugar, tá ali o patrocínio, acabou, vai, não. É uma equipe que faz questão de ter o seu jeito de existir, e que tem ali 2 brasileiros, tem esse menino que começou um foguetinho, né, impressionante, é uma pena que a prova dele se desenrolou do jeito que se desenrolou, mas brilhou, né, pode sair do final de semana feliz e satisfeito, porque brilhou nos treinos, classificou de uma maneira quase que impressionante, e começou a corrida ali consistente, se manteve nas relargadas, enfim, o menino que eu tô falando é o Matheus na transmissão inglesa. Ou Matt, alguém começaram a falar Matt Leist. Mas ele foi muito bem, o menino, não sei se a gente depois entra no assunto dele mais especificamente. Claro. Então, enfim, dando essa arredondada, a categoria tem um monte de atrativo legal, né? Esse carro com menos downforce, ele promete, a gente viu muito. Talvez seja até bom. Eu nunca sou da turma do acidente, né? Tem o pessoal que gosta da Indy pelas batidas, pelas confusões. Eu não me junto a essa turma. Mas até os acidentes que aconteceram em São Petersburgo podem ser positivos no sentido de que, olha aí, tá aí um carro que precisa ter mais braço, precisa ter mais técnica, precisa ter mais cuidado, né?
Meu Deus, me fugiu o nome dele. Dixon? Não, o Scott Goodyear, que é o comentarista da transmissão americana, estava falando. Era um Scott, né? O carro anterior, você apontava ele para a curva, ele ia. Esse você tem que fazer a correção constantemente. Isso é bom, porque isso vai dar mais braço, vai valorizar o cara que guia melhor, que toca, né? Tem a tocada mais precisa, mais perfeita ou menos corretiva, né? Então é um fator positivo, né? Essa batida do Rossi é é um crime, né? Esportivamente falando, essa batida do Rossi no Wickens é uma calma, nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas que ela sirva justamente para ter essa luz de alerta. Se for isso todas as provas, eu não vou elogiar, pode ter certeza, ouvinte. Mas se isso servir para todo mundo cair a ficha de opa, peraí, esse carro tem menos. Esse carro, nós vamos ter que guiar esse carro de alguma outra maneira. Quem para conseguir ultrapassar precisa de técnica. Todo campeonato que para precisar ultrapassar precisa de técnica tem o meu apoio. Mesmo que comece patinando um pouquinho aqui e outra ali, ou na tinta ali da pista de pouso de São Petersburgo, que ali virou quem viu a classificação, ali na hora que começou a pingar, praticamente nenhum carro conseguia fazer a curva ali naquela faixa pintada. A classificação foi maluca por causa disso, né? Interessante. Então, enfim, tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, tem os problemas esse do calendário, as corridas, até coloquei isso no Twitter, as corridas têm que ser boas, a Fórmula Indy não tem outro caminho, ela não adianta o carro ser bonito, o pilotinho ser bacana, o Hélio Castro Neves ser o Grand Marshal, falar Start Your Engines pendurado na grade, tudo isso é muito legal, mas isso não vai segurar a Indy. Para a Indy dar o passo que ela precisa primeiro de boas corridas. Para atrair mesmo, pelo conteúdo, não só pela forma, como outras categorias, pelo conteúdo mesmo, fazer corridas boas, fazer corridas disputadas, ter um campeonato legal, ter um campeonato bacana, para depois dar o passo de, quem sabe, internacionalizar, fazer corridas voltar a correr na Europa, fazer corrida na América do Sul, enfim, é passo a passo. E eu acho que a Indy está começando bem. Mesma coisa que eu falei da Stock Car. É um desenho ainda que a gente pode quebrar a cara, mas me parece um bom começo da Indy. Agora, Diogo Gomes, vou até aproveitar e me alongar um pouco nessa explicação, mas é preciso, já que tivemos muitos e-mails falando a respeito do mesmo tema, inclusive um do Cesarino, né, que teve resposta da Babi. Então eu vou aqui dar a resposta da Bárbara Franzin. Aproveitou. Ela mandou a resposta? Ela mandou a resposta do que o Cesarino perguntou, porque foi direcionado para ela, né? Mas depois eu vou querer ouvir um pouco do Diogo Gomes e, claro, vou trazer também os comentários dos demais ouvintes que mandaram suas opiniões. Mas o Cesarino falou que a corrida foi bem interessante, com os kits novos. Eles parecem mais simples e de fato são, mas não afetaram os desempenhos. Olha que afetaram, mas vamos por partes. Essa é a opinião dele. Um pecado, o final da corrida do Wickens merecia pelo menos um segundo lugar. Bourdais foi a grande raposa, sem o melhor carro, aproveitou a chance que teve. Tomara que este ano seja o fator. Aí ele fala que corrida chulé da Penske foi apenas coadjuvante. Acho que vai ser o último ano do Power. Vamos também mencionar... Ele mesmo caiu em contradição, né, Rosa? Ele falou que não mudou as forças e notou como a Penske sofreu, né? Ele mesmo caiu em contradição. Exatamente. E ele caiu e, assim, o Power foi responsável pela má corrida dele. Outros... Vamos seguir aí. Pergunta para a Bárbara. Qual o favorito dela ao título? Não vale o JN, o Joseph Newgarden, né? Mas... Babi respondeu. O início do campeonato é sempre complicado para apontar um favorito. Você não vai fazer a voz dela? Não. Ano passado mesmo, Bourdais vinha com tudo até sofrer um acidente em Indianápolis. Para mim, um dos favoritos ao título até então. Eu gostei da apresentação. Uma pena que o Wickens como o Leis tiveram problemas. Fiquei curiosa com o que poderiam apresentar. Já que você pediu para citar um piloto, e não pode ser o JN, vou de Rossi, mais consistente a cada temporada, vinha muito bem nessa prova, apesar do erro no final. Mas essa é a opinião baseada em apenas uma prova, pode mudar ao longo do campeonato. E a Babi não fica em cima do muro como algumas pessoas ficam normalmente. Aí, Diogo Gomes, para você entrar na discussão também, o Anderson Viana mandou e-mail e falou: Rossi estragou a corrida do Robert Wickens, que iria vencer com autoridade.
O JF perguntou: Wickens é bom mesmo ou é fogo de palha? Nunca acompanhei o DTM profundamente e quando vi ele sempre foi figurante. E como ele menciona a DTM, acho que a pergunta tem que ir sempre para você. Cristiano Stolano também fala: Wickens sensacional. Sei que era do DTM, mas não sabia que era tão bom. Ele já acha que o Wickens é bom. Diogo Gomes, agora é com você. Robert Wickens, o amigão do Hinchcliffe. Afinal de contas, quem é o Robert Wickens? É o Wickens desse final de semana mesmo? O que nós esperar e o que você achou de tudo? Olha, eu não sou tão fã do Wickens assim não. Eu gosto da carreira de base dele, é bem interessante. Ele é campeão da World Series 3.5, né, no auge da categoria. Isso, numa época. Ele acho que ele correu contra o Alexinha até, né? Que é o eu acho que ele é depois, se não me engano, ele. Mas enfim. Se não me engano, ele bate o. Não, o Ricardo bate com o Alexinho. Enfim, é daquele grupo ali da frente. Não, ele correu realmente. Com o Ricardo. Ele chegou a correr com o Ricardo, né? Existe uma roda dele contra o Ricardo em Nürburgring que é de se tirar o chapéu. Enfim, ele foi campeão da categoria, assim, com grandes méritos, é verdade. Depois ele passa, fica muito meio sem chance na Fórmula 1, mas faz o teste com a DTM pega ele pro. Perdão, a DTM. A Mercedes faz o teste com a Mercedes pega ele pro DTM e lá ele passou 5, 6 anos. É um piloto que todo ano ganha pelo menos uma corrida, até 2 anos atrás teve 2 vitórias na mesma temporada, mas. Eu nunca vi ele, apesar de estar guiando sempre na principal equipe da Mercedes, a HWA, nunca sendo o cara, sabe, assim, ou realmente alguém que fosse conquistar lá grandes coisas. 2016 ele foi 4º colocado no campeonato, foi o melhor ano dele, né, foi o ano que ele venceu 2 corridas, mas... Enfim, eu particularmente não sou lá grande fã. Mas aí você tem que colocar em consideração que a Mercedes está 4 anos, vai fazer 4 anos que não ganha um título, aí você vai levar em consideração equipamento, tem uma série de coisas aí que você vai ter que, sabe, colocar nessa conta geral. Mas enfim, é um piloto bom, é um piloto que sabe vencer corridas, porque, como eu já citei, tem um histórico de todo ano vencer pelo menos uma corrida, até outros anos que venceu mais de uma. Tá guiando com pressão de ser piloto Mercedes e tudo mais há um certo tempo. Então é um piloto desenvolvido, sabe? É diferente de você pegar um rookie qualquer, um estreante verde de tudo e jogar ele lá na IndyCar, sabe? É um cara que tem uma bagagem, estava há muito tempo afastado dos fórmulas, é verdade, mas que como piloto mesmo tem uma bagagem, e com certeza isso ajudou ele. Agora sim, a adaptação dele na Fórmula Indy, eu acho que é algo que já começou a se construir há um bom tempo, né? Porque, primeiro do anúncio dele, ele já foi anunciado há muito tempo, ele já fez diversos testes, ainda com o carro anterior, inclusive, né? Um carro antigo, a gente pode colocar hoje em dia, naquele padrão anterior. Veio avançando, tem um cara que, assim, ele mesmo se define como irmão dentro da equipe, que é o Hinchcliffe. Inclusive, eu vi os dois correndo junto. Eu lembrei da Fórmula BMW, acho que 2010, se eu não me engano, que era o Wickens, o Hinchcliffe e a Simona de Silvestro. E os três brigavam de uma maneira inacreditável. Tem uma vitória, porque pra vídeo não vai achar isso, mas tem uma vitória da Silvestro em cima desses dois, que assim, é de você aplaudir de pé, inclusive. Mas enfim, a maneira como tudo funcionou, sabe, de ser um cara com experiência, de ser um cara que sabe vencer corridas, ele já provou que sabe vencer corridas, de ser um cara que tá numa equipe que recebeu ele incrivelmente bem, tá lá há muito tempo, já testou bastante com o equipamento anterior e com esse, mas enfim, no geral, já veio familiarizando com a IndyCar. Eu acho que esse conjunto todo fez essa estreia ser tão boa. Eu não sei se ele tem capacidade de manter esse ritmo, a gente tá falando de uma corrida, ninguém vai tirar conclusão por conta de uma corrida, mas que ele andou muito bem no final de semana, realmente andou, e a classificação dele, que vocês já citaram aí, foi um negócio assim, que eu acho que foi o Power que fez a volta mais rápida antes dele, e eu meio que levantei da cadeira do tipo, ok, acabou a classificação, é o Power, e do nada eu viro as costas e tá lá o Wickens, eu falei, como assim o Wickens? Não, e a marcação do tempo não tava no meio da reta. Ela estava um pouco antes. Sempre então antes da última curva. Sempre antes da última curva. Ali, sempre volta. Foi, né? Eu percebi agora, então, erro meu. Ele faz a última volta e eu já vejo ele encostando nos pits. E quando eu olho pro computador, eu vejo ele encostando nos pits. Falei, ok. E aí quando eu olho, ele tá em primeiro e tá a transmissão americana. Ele tava vibrando, né? Como assim? Ele dá soco no ar. Exato. Foi uma pole realmente, assim, a classificação como um todo, a parte final dela foi muito especial, mas essa pole chamou mais atenção. E a maneira como ele conseguiu manter um ritmo muito interessante durante a corrida, perdeu a liderança durante um período muito curto ali, por bordeio até em termos de estratégia diferente e tudo mais, mas o ritmo dele foi muito interessante a corrida inteira.
eu acho que merece elogios, né? Fez por merecer. Eu acho que, rapidinho, eu acho nada. Eu vou dar uma informação. Você falou da World Series, né? Que ele foi campeão e foi campeão do ano de 2011. E olha só que ele ganhou em cima do Jean-Eric Vergne, que chegou em segundo. Isso. O Rossi, o rival dele, foi o terceiro nesse campeonato. O Ricardo foi o quinto. Não correu a primeira e nem a última etapa. Desse foi o quinto. E o Brandon Hartley foi o sétimo, que hoje está na Fórmula 1. Valiosíssimo. O Ricardo não corria porque testava com a Toro Rosso. Exato. Então, assim... Esse foi o ano que o Ricardo foi para a Fórmula 1, inclusive no meio do ano. Ele estreia na Espanha em 2011, o Ricardo. Mas ele perde só uma parte do campeonato, né? Por que você pulou o Alberto Costa em quarto, o grande Alberto Costa? Eu pulei também o Kevin Corges também. Não, o Kevin Costa pode pular, isso aí ninguém liga não. Mas o Alberto Costa, pelo amor de Deus, cara, que é isso. Você não citou o Canamassas, que é isso. Tem alguns nomes que a gente pode pular, né? Estamos falando de Robert Winkles, o que ele fez esse final de semana, chegando numa categoria. Precisamos listar isso, né, como é feito. Mas enfim, a informação é essa, né? Pilotos numa época, como você falou, uma época de ouro, da 3 pontos. E aí que vem a grande questão, né? E isso foi mencionado na época, na transmissão até, né, que ele era rival do Rossi nesse período, né? Uma pergunta que eu achei de um nível, assim, brilhante até do jornalista, que perguntou por que, né, por que escolheu o Robert Wickens para o Sam Schmidt, e o Sam Schmidt, sabe, mencionou tudo isso, né? Mencionou ele já ser um grande piloto, ter essa proximidade com o Hinchcliffe, tudo isso. Então, Fábio Campos, o Wickens chegou, mostrou serviço, pode ser que não tenha o mesmo desempenho em ovais, porque, né, vai sofrer um pouco e essa adaptação é normal que sofra um pouco, mas em circuitos mistos a tendência é que ele faça um grande campeonato. Com essa porta que ele abriu, né, não tem como. O Wickens, eu gosto de piloto como o Wickens, o Rosa, mesmo sabendo que falta alguma coisa para esse tipo de piloto, às vezes uma constância, que talvez no caso dele seja algo a ser trabalhado, mas é um piloto também que eu consegui ver em algumas categorias e sempre me causou boa impressão. Me lembro dele, essa corrida, se bobear, eu até tenho, essa corrida que eu citei de Nürburgring, em que ele tem uma disputa roda com roda com o Daniel Ricciardo, que é de você deitar no chão. Você assiste e depois você deita no chão para pegar ar, ou para rezar, para alguma coisa você deita no chão. Ele me causou uma boa impressão na DTM. Não sei qual de vocês estava no programa, ou se nenhum dos dois, ou se estavam ouvindo. Teve um ano que a gente terminou o ano elegendo uma ultrapassagem do Wickens como a mais bonita do ano, na curva 1 de Nürburgring. Na DTM. Ele faz uma ultrapassagem dupla, que eu me lembro do Café com Velocidade, aqui o Cafeteria era a Cafeteria, eleger como a melhor ultrapassagem do ano. E lembro dele também na 1GP, quando corria, era aquela categoria dos países, e ele correu pelo Canadá. Causou também boa impressão. Então, esse tipo de piloto, vocês sabem que eu não sou resultadista, né? Eu gosto de um cara que me agrada aos olhos, mais do que o cara que larga na frente, dispara e é campeão de tudo. Então, o Wickens tem um estilo que me agrada. Não estou falando que é um piloto completo, mas é o tipo de piloto que deixa a sua marca. Ele faz boas manobras, ele luta. Eu gosto de piloto assim. É o meu estilo. Cada um tem o seu. E acho que o que ele fez diz muito sobre a DTM. A DTM é um fórmula carenado, não tem jeito. Cada vez que a gente assiste esses caras saindo da DTM, a gente tem essa comprovação. Foi o de Resta que foi bem para a Fórmula 1, depois entrou numa fase descendente. Mas pulou do DTM, andou bem na Fórmula 1. Você viu esse final de semana, né? O Wickens se adapta mais rápido à Indy do que o Jarvis e o Green. Do que o Green, na verdade, né? O Jarvis também, na Stock Car. Então o cara, claro que são situações muito peculiares, evidentemente. Mas no âmbito geral, você pode dizer que o cara da DTM se adaptou melhor ao Indy do que o outro do turismo, que é o Stock Car. Que é brutal a diferença do Stock Car. O Fafo estava falando na semana, né, antes da corrida. É brutal a diferença do DTM para o Stock Car. Só se parecem fisicamente. Cada vez mais se explica também o porquê que o Ocon, né, tem esse desempenho na Fórmula 1. Também, embora no DTM tenha ido muito mal, eu faço sempre a questão de dizer.
Mas também é um ponto que não desternou o cara. O cara não. Né, porque se a gente for pegar um carro de turismo para o carro de Fórmula, em qualquer situação, há sofrimento. O cara que vai da Indy para NASCAR, o cara que vai da Fórmula 1 para Stock Car, a gente viu que o Felipe Massa apanhou, né, do carro de Stock Car. Então, talvez tenha sido um dos piores desempenhos. Mas enfim, tá lá no bloco da Stock, para quem quiser ir lá ouvir. E a gente vê o cara que sair da DTM para outros campeonatos de Fórmula e não tem essa quebra toda, esse impacto. E é a prova de que o DTM é um Fórmula. É impressionante. Então o menino sentou, acelerou, foi muito bem, acho que diz muito sobre o DTM. E ele é um cara que tem uma carreira muito bonita, só para responder as perguntas dos ouvintes. Pode não ter resultados tão expressivos, mas é o tipo de piloto que, a mim, Fábio Campos, me agrada ver, sempre. Só para completar a informação do que o Campos passou, Nürburgring em 2013, ele está na 4ª colocação, embaixo de uma chuva inacreditável, com Farfus e Tambay na frente dele. Ele abre a perna para essa segunda curva de Nürburgring de uma maneira assim, que ele chega a colocar um dos pneus praticamente fora da pista, enquanto estão Tambay e Farfus brigando na parte Você foi atrás, né? Você foi atrás, fui atrás, para lembrar dessa maravilha. E aí ele faz a linha inteira de fora, quase colocando o carro por fora. Olhando para o carro, você presta atenção que o carro vai escapando na traseira e ele vai segurando, ele mantém o pé, e ele faz a linha inteira por fora, passa os dois carros e depois se complementa na curva seguinte, complementa a ultrapassagem. Ele Você me manda o link. Você me manda o link, por favor, que vai pro meu Twitter. Esse vai pro meu Twitter. A corrida é belíssima, a corrida de se aplaudir de pé. Então, o piloto que tem esse roda com roda, me agrada. Eu prefiro muito mais do que o piloto burocrático, aquele que consegue resultados, mas você não vê o braço. Então, hoje em dia, no automobilismo, é tão difícil você destacar braço, né, ao invés de resultados. A tendência a você ser resultadista é difícil de resistir. Então, eu sempre gosto de... você está falando do DTM. Eu achei que você estava falando da World Series, tá? Você me passou o link aqui, é do DTM. Não, essa do DTM, se bobear, o Raposo se lembra. Talvez até a Bárbara, porque nós elegemos aqui a ultrapassagem mais bonita do ano. Agora, nessa mesma pista da World Series, eu acho que foi 2012, mas enfim. Ou 11, não, acho que foi 2011 mesmo. 2012, que é o ano do Ricardo já estava na Toro Rosso. O Ricardo já estava na Toro Rosso em 2012. Mas enfim, esse piloto pode fazer bonito. Eu acho que a mensagem que eu quero passar para o ouvinte é essa. Ele pode não ser campeão, ele pode, né, cair, enfim. Quem pode brigar e fez isso ano passado, se não fosse o acidente, é o Sebastian Bourdais. Esse menino, meu Deus, menino não, né? Porque esse aí já não é. Você tem uma coisa que ele já não é. Esse já é moço e bem rodado, né? Vencedor de muita coisa. Esse talvez consiga. Ele conseguiu empurrar o ano passado, né, Rosa? Até não sei se a gente já começar a falar dele. Ele conseguiu empurrar o ano passado. Se ele não se arrebenta todo na Indianápolis, a gente não sabe o que ia ser o campeonato dele. Ele era líder. E com o Dale Coyne. E esse ano o destino, e claro, a sua competência, mais uma vez o colocam como líder do campeonato depois da primeira prova. O ano passado eu achava, porque a Dale Coyne é quase uma Toro Rosso da Indy, né, sem o Honda. Né? Aliás, com o Honda. Com Honda. Então, mas é o Honda da Indy. Eu me lembro que depois da primeira corrida do ano passado foi assim, questão de tempo. E ele foi conseguindo ali um segundo, terceiro, um quinto. Até em Indianápolis, quando ele se quebrou todo, ele estava na briga. Será que ele vai conseguir? Talvez esse ano tenha até mais chances, porque o carro novo... O que será que vai ser desse carro novo? A gente viu uma Schmidt andando muito rápido, a gente viu a Andretti lá na frente, a gente viu a Penske lá atrás, a Ganassi sofrendo. Quem sabe esse ano não é um ano do milagre acontecer na Indy, uma equipe pequena, né, chegar lá. Mas a gente tem que fazer considerações, são pelo menos duas considerações, no caso das equipes grandes não terem andado bem. Porque eu coloco isso num ponto específico, ou seja, num parágrafo específico, porque Will Power largou na frente e cometeu um erro no início da prova que custou a corrida dele, nunca mais se recuperou. E o Dixon era o piloto mais rápido da pista no final de corrida e só estava lá atrás porque também tinha cometido um erro. Então, assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Os pilotos, os pilotos principais ali das equipes que nessa início de etapa poderiam ter feito algo melhor, mas não fizeram. E as equipes grandes vão vir. Na hora que cortou para a imagem do Dixon batido com o Sato e o Sato virado de mas é claro que eu pensei que foi o Sato. Quero saber qual de vocês foi cirúrgico de falar assim, será que... Eu acho que foi culpa do Dixon. Antes do replay. Eu quero saber qual de vocês pensou assim, Dixon ainda mais da maneira, né? Porque ele bate de uma forma tão brutal que os dois pneus traseiros saem do chão. Foi uma porrada de fato.
Impressionante como esse carro passa uma mensagem de ser difícil, né? De segurar em determinadas situações, mas ao mesmo tempo, um carro que dá para se jogar para cima do outro. Né? Não para bater. Mas eu estou falando de jogar na curva. A gente teve alguns movimentos, na relargada tem uma ultrapassagem do Rossi, se eu não me engano é sobre o Sato, acho que é na largada mesmo, no começo da prova, na primeira volta. Que é assim, ele joga o carro, de repente ele dá aquela chicotada na manobra. É importante que o carro tenha a agilidade, eu acho que a palavra é essa mesmo. Né? O carro tem o jogo de curva, né? O jogo de direção, que dê essa, e o peso, evidentemente, que dê essa agilidade de conseguir fazer manobra. Né? Todo mundo vai ter que segurar esse carro, talvez essa seja a mensagem de São Petersburgo. Mas o carro ele é suscetível a belas manobras. Essa é a impressão que eu fiquei. Fábio Campos e Diogo Gomes, além do caso do Power mesmo, que errou, do próprio, agora me fugiu o nome também, que acabou batendo, o Sato, enfim, pilotos consagrados que ficaram de fora da disputa. O grande ponto, claro, foi o final da corrida, né? Aquela relargada faltando 2 que a direção da Indy mandou muito bem de ter feito o carro rapidíssimo. O Chilton ligou, beleza, vamos tirar, dá para tirar, dá para tirar. É corrida que importa. Legal. O Rossi fez um movimento que, para a Indy, foi legal. Tanto é que ele não foi punido e não perdeu a posição, algo que até alguns eu esperava o lance. O Rossi comentou no site da Fórmula IndyCar que ele não foi punido porque o Wickens tinha mudado a trajetória, espremendo ele, fazendo que ele tivesse pouco espaço para tangenciar a curva. Claro que o Wickens saiu bravo do carro, viu uma reação de um piloto normal, que perdeu uma corrida basicamente na última volta. Mas a explicação do Rossi, e até como foi colocado e como foi passado esse incidente, me mostra que até a categoria em si não está deixando muitas dúvidas a respeito das decisões que tomam. Tirando isso, como que vocês viram esse acidente? É isso mesmo? Ou tem alguma coisa que ponderam? Não tem que punir mesmo o Rossi? Não tem que punir? Porque eu até passei a opinião do Anderson, né? Quando eu falei que o Rossi estragou a corrida do Wickens. Foi isso mesmo? Vai lá, Diogo. Vai você primeiro. Estragou sim porque acabou que um resultado ali, né? Agora assim, tem culpa? Eu não acho que ele tem culpa, não. Inclusive, quando o Rossi colocou de lado, eu tava aplaudindo, porque ele relargou a penúltima relargada. Quer dizer, já é difícil dizer penúltima com a corrida do jeito que acabou, né? Mas a relargada que acontece antes do acidente do Chilton, o Rossi ele fica coladinho no Wickens, tentando, e quando o Wickens começa a acelerar de fato, ele dispara, sabe? Ele abre muito. E aí, inclusive, abre uma vantagem até interessante nessa volta. E aí tem a bandeira amarela pelo carro do Chilton, que acontece quase que na sequência, e tem a nova relargada, que é que acontece o acidente. E eu fiquei vendo, o Rossi tá marcando, o Rossi ficava atrás, pertinho, e aí, quando relarga de fato, quando o Wickens reacelera de fato, o Rossi tá bem atrás dele. E eu tava esperando o Wickens estilingar, e não conseguiu estilingar, porque o Rossi relargou muito bem. Né? E pouco tempo depois, já pro final da reta, o Rossi começa a colocar o carro pro lado. Aí o Wickens move a linha dele, mas assim, coisa normal para dificultar, né? Obviamente a vida do Rossi ali, a gente tá falando de uma vitória, da briga por uma vitória. Eles entram na curva, na freada da curva, eles entram lado a lado e com o Rossi na parte de dentro. Então, se alguém argumentar que a curva já era do Rossi, inclusive, eu já nem discuto, apesar que naquele momento eu ainda achava que era do Wickens. E eles entram lado a lado, o Wickens talvez um pouquinho à frente, mas espremendo como tem que ser, o Rossi o máximo possível. E o Rossi, por vir muito veloz, por tentar frear depois, para ganhar posição, e sem a chance de espalhar, que foi o que muitos pilotos fizeram nessa curva 1, desde a corrida 1 da Indy Lights até o final da Fórmula Indy em si, porque o Wickens tinha fechado a linha, ele teve que puxar muito ali para fazer a curva, perdeu a traseira, quando perdeu a traseira bateu no carro do Wickens e aí todo mundo viu o que aconteceu. Eu não vejo o erro do Wickens, eu não vejo o erro do Rossi, eu vi uma briga dura, mas uma briga justa que, quando tem esse tipo de briga, infelizmente quem é tocado e está no lado de fora se dá mal,
o azarado da vez foi o Wiggins, então acontece. Eu não poderia isso. Pelo contrário, eu assim, aplaudo o Rossi de ter se arriscado mesmo, de ter tentado, porque você pode considerar que uma segunda colocação seria um super resultado para ele, para abrir a temporada, né? E com toda a expectativa que está sendo colocada em cima dele. Mas não, ele tentou, ele colocou o carro numa posição de risco mesmo, sabe? De brigar naquela curva 1 ali, naquelas condições, com todo o histórico que foi mostrado durante o final de semana, daquela freada da curva 1 ali, que é a parte da pintura no chão que vocês já falaram. Então, eu tenho que aplaudir o Rossi por ter ido para cima. O acidente aconteceu, eu tenho certeza que não foi a intenção dele fazer aquele acidente, porque ele foi prejudicado, ele perdeu posição, né? Ele perdeu uma posição, terminou em terceiro, no final das contas. Então você pode dizer que ele foi prejudicado, se tivesse terminado ali cordeirinho, teria terminado em segundo. Mas assim, ele foi para cima, brigou pela vitória e tem que aplaudir ele. E o Wiggins, elogios pela performance durante todo o final de semana. É uma pena o resultado, é um crime, como o Campos usa a expressão, porque ele merecia essa vitória, ou pelo menos uma posição digna ali, e no final das contas vai ter marcado um abandono para ele, né? E 0 pontos. Então, 0 pontos não literalmente, porque acho que a Indy tem um sistema diferente de pontuação. Mas assim, nada perto do que ele poderia conseguir. Então, isso é ruim, mas isso é corrida, né? Quando vocês estão brigando, quando tem pilotos querendo brigar aí com espaço para isso, toques acontece. Fábio Campos. Eu acho que é difícil até acrescentar algo ao que o Diogo falou. Ele fez a descrição da manobra aí, que tudo que ele descreveu, né, colou na relargada, colocou de lado, tentou jogar o outro na parte mais difícil da pista. Ele foi falando aí ipsis literis o que foi que aconteceu. Né? Isso tudo que ele falou é corrida de carro. O problema é que a gente tem uma geração já criada, que a gente já pode dizer, pela Fórmula 1, culpa da Fórmula 1, de que bateu, estragou a corrida, é a expressão que vocês usaram, né? Estragou a corrida do outro, é punição. Né? Isso não deve ser uma regra. Né? Eu sou a favor, já falei aqui várias vezes, o ouvinte certamente vai me ver falar isso no blog, vai me ouvir falar isso nos blocos de Fórmula 1 ao longo do ano, é a questão do punir pela consequência. Eu já falei. A gente tem que até mencionar, Fábio Campos, rapidinho te cortando, desculpa, o Dixon foi punido por uma manobra absurda, no caso, porque ele brecou e foi brecando, bateu num carro da frente, né? Então não foi uma disputa de posição como foi dito pelo Diogo. Então o Dixon foi punido por conta disso. No caso do Rossi, você vê que o carro escorrega, bem ali já no ápice da curva mesmo, ali, os dois carros já estão ali quase que saindo da curva. Você vê que o carro dele escorrega, mas você vê que é um escorregão. Essa é a diferença que a Fórmula 1 errou tantos anos, né, e que agora está tentando mudar desde o ano passado, quando tomou a feliz decisão de não punir mais qualquer coisa, como fazia. Ou seja, deu a mão à palmatória e deu razão a quem batia nesse tipo de punição há muitos anos, como a gente faz aqui no Café. Você vê um escorregão, você tem que dimensionar isso. Quando você vê que o cara escorregou, perdeu realmente o controle, gente, corrida, carros escorregam. É uma pena, realmente a palavra não tem outra, é crime o que aconteceu. Talvez crime nem seja ideal, porque crime indica punição, né? Todo crime indica uma punição. Crime e castigo, né? Crime e castigo, ora, como não? Então, talvez eu tenha que retirar essa expressão, porque é doloroso ver o cara fazer o que o Wiggins fez o final de semana inteiro para ganhar uma corrida na estreia e o cara perder na última volta. Eu imagino o que passa dentro da cabeça. Eu não me controlaria. Nos primeiros minutos ali, eu não me controlaria. E ele se controlou, ele desce do carro ali, mais ou menos assim, né, sem descontentamento, mas né, se é um Tony Stewart, pega uma bazuca no boxe e resolve a parada ali com armamento militar. Né? Ele até se controlou. Mas dito isso, não é porque é um crime, a gente não pode analisar uma batida pelo pecado que representa a consequência dela. Eu já falei, é o que eu ia dizer aquela hora ali agora, alguns instantes atrás. Direção de prova que analisa a punição de manobra, para mim, tinha que ficar numa sala, claro que eu falo isso brincando, mas tinha que ficar numa sala, isolada, sem nenhuma janela, sem nenhum contato com o mundo. Na hora que tem uma coisa para avaliar, abre a porta, entra o cara com o carrinho da televisão, e com a imagem, vê o movimento, e na hora que os carros batem, pausa a imagem. Ah, mas o que aconteceu? Não interessa, você vai julgar até aqui. Seu julgamento é até a hora que bate. O que aconteceu depois é lei da física. Para mim, a punição tem que ser julgada assim. Analisa-se a manobra e pausa na hora que bate. Na hora que o carro encosta. E na hora que o carro encosta do Rossi no Wiggins, nem é garantido que o Wiggins ia rodar. O Wiggins ele tem alguns metros ali de um ponto de interrogação.
se ele ia perder o controle. Talvez se ele alivia o pé do acelerador, é claro que é uma maldade falar isso aqui agora, com a cabeça fria, longe, não sou piloto. Mas, feitas as ressalvas, talvez se ele levanta o pé ali, ele perde uma posição. Talvez, né? Enfim, segue na corrida. Mas, pro ouvinte analisar, se puder, né? Deve estar aí no site da Indy, talvez seja. Eles batem, o carro do Vikings tem alguns segundos ainda que você fica no será? E aí ele roda. E aí realmente ele perde o controle. Então é lógico que foi por causa do toque, é evidente. Mas há toques e toques. Há o esbarrão. E nesse caso foi um esbarrão triste com uma consequência, repito, de cortar o coração. Poucas vezes eu fico de coração partido vendo uma corrida de carro. Dessa vez, não é possível. Eu levei as mãos à cabeça. Eu falei, não é possível que ele não vai ganhar essa corrida. Talvez ele nunca mais tenha essa chance. Talvez ele nunca, porque a gente acha, né? Não, vai brigar na frente. A gente não sabe. Na outra corrida pode mudar tudo. A equipe pode ter, as outras equipes podem achar soluções. Essa equipe pode ter tido uma questão ali de temperatura, da pista, da novidade. A gente não tem garantia de nada. Pode ser que ele não tenha outra chance. Então foi uma coisa entristecedora, mas para não se punir. E quando uma categoria não pune uma coisa dessa, ela passa uma mensagem, que para mim é positiva. Ela não passa uma mensagem de, pode, que algumas pessoas acham, né? Agora liberou, então pode. Para mim a mensagem não é essa que passa. Para mim a mensagem que passa estamos analisando tecnicamente cada manobra. Aí o Dixon, Super Dixon, Super, Hiper Dixon, Ultra, né? Que tem Ultra agora também. Foi punido. E numa manobra diferente, realmente ele enche o carro do outro no meio. Podemos discutir também, mas enfim, completamente diferente da manobra do Rossi, que o carro dá uma escorregadinha e dá um esbarrão no outro. Ou seja, ele foi um pequeno erro, uma coisa que aconteceu com todo mundo ali naquele ponto, que estava comum naquele dia, que estava acontecendo. Parabéns para a direção de prova. Acho que a mensagem é muito positiva de que estamos vendo as manobras, não estamos punindo pela consequência. Para mim é muito mais grave. E para fechar esse bloco da Fórmula Indy, fechar também o programa, vou fechar aqui com o comentário do Anderson Viana, que foi o único que falou sobre os brasileiros. Tony Kanaan fez mais uma vez corrida medíocre. Leist deu azar com a caixa de câmbio e depois bateu. É para se analisar esse início já com o pé atrás do Tony, mesmo sabendo que é início, né, de campeonato, porque não apareceu. Enquanto o Leist, novato, tudo mais, já na classificação mostrou um pulso que poucos pilotos mostram a carreira toda. E de novo, a gente tem que mencionar, né? 19 anos, é muito. Esse cara, ele conseguiu um título de Fórmula 3 inglesa, numa categoria que estava renascendo, e desde então só tem impressionado, assim, na minha concepção, e tem impressionado bastante com os resultados que ele tem. Mas e aí, os brasileiros? Primeiro você agora, Fábio Campos, dá um tempinho pro Diogo comer alguma coisa aí, enquanto isso vai falando você. Essa hora da manhã, Exato. o gente está comendo alguma coisa, mas enfim. Eu acho que é o seguinte, é precipitado, né, julgar sempre pela primeira corrida. Claro que no caso do Leist tem uma coisa... Mas a gente está julgando a primeira corrida do Tony Kanaan ou as últimas quantas temporadas? Não, mas eu ia chegar lá. Não, pois é, mas é isso que eu ia chegar lá. No seguinte, primeiro só falando do Leist, que você tem que pôr realmente aí realmente você tem que julgar pela primeira corrida, sim. Porque teve cabeça, né, aguentou ali as relargadas, né, fez uma classificação. Não é o lance de um cara que aparece na frente por causa de estratégia. É diferente. Construído. Tudo bem que o cara que aparece na frente por causa de estratégia é uma filosofia que a Indy adota enfim, investe até, digamos assim. Bordec eu diga. E no caso do Leist foi um trabalho realmente feito de forma consistente, essa é a palavrinha. Porque fez treinos bons, fez uma classificação muito forte, andou bem, relargou, né? Teve cabeça ali, porque, poxa, aguentar uma relargada, gente. Na primeira vez que o cara tá correndo na categoria, com esse tanto de cobra criada em volta, porque a relargada ali, você repara, a relargada, ela abre um leque ali, não tem uma ou duas filas. Tem 3, 4, tem carro para todos os lados que você olhar. Então o cara que perder a cabeça ali, ele na mais leve das hipóteses, ele levanta o pé e perde um monte de posição. Então gostei da segurança dele na largada e relargada. Então é um menino que tem esse começo, e é legal, né? É uma coisa tão rara a gente ver um brasileiro estrear numa categoria top de uma maneira forte, assim, né? Poxa, você fala uma estreia para ficar de olho na próxima, né? Sem aquela conversa, que é até verdade, mas que tem que dar tempo, tem que aprender até o meio do ano.
É bom você ver uma pessoa, apesar de que o Felipe Nasser estreou também, né, guardadas as devidas proporções, mas conquistando um 5º lugar na Fórmula 1, o Sauber, também foi uma estreia impactante. Mas, tirando essas exceções, é raro a gente ver isso acontecer, principalmente com um piloto brasileiro. Então é para ficar de olho. Quanto ao Canaan, eu vou fazer o comentário dele da seguinte maneira, que é uma impressão que eu tenho também por causa da primeira corrida. Esse carro mais bravo, esse carro mais de se lutar mais, esse carro fisicamente mais exigente, fico pensando se a gente não vai ver o começo do fim. Não estou nem dizendo do Tony Kanaan, mas do Scott Dixon, do Will Power. Estou com a impressão de que esses caras vão sofrer. É uma impressão, repito, é por isso que eu estava fazendo um comentário, comecei o comentário dizendo, é apenas a primeira prova. Né? E o Tony Kanaan, quem já viu ele, né, sabe que o cara ali tem músculo para segurar o carro, não falta. Mas fico com a impressão, deixo essa pulguinha atrás da orelha para vocês e para o ouvinte pensar, se não é esse carro, talvez seja o começo do fim, repito, de Kanaan, de Dixon, era para ser de um Bourdais também, porque também é de uma geração um pouquinho mais de trás, e ele provou o contrário, mas não sei. Concordo com o Rosa, essas equipes grandes, claro que elas vão vir para frente, evidentemente. Mas, não sei, pode ser, a nova geração pode se beneficiar e pode até ser, digamos, eu ia falar empoderada aqui, mas eu detesto essa palavra. Essa nova geração pode ser solidificada por esse novo carro. E vamos ficar de olho. Claro que uma prova só é muito pouco. O Dixon, ele tem características marcantes de começar campeonatos ruins e de repente arrancar. Mas esse carro é difícil de dirigir. Então, não sei se esses caras mais veteranos vão como que eles vão levar esse carro, não. Fica só para o ouvinte pensar. E o Diogo Gomes, o que pensa sobre isso depois de comer um delicioso? Quase 2 horas da manhã, isso é difícil, né? Olha, a parte do Light realmente é impressionante, a gente já falou, né? A maneira como ele chegou, isso tem que ser destacado. Pode ser que não faça nada de bom no resto da temporada, pode ser, mas essa chegada já realmente impressiona, mas acho que não vai ser só a chegada não, porque realmente ele vem de 2 temporadas incríveis, você destacou o campeão da Fórmula 3 inglesa, é uma categoria que está se reformulando, isso tem que ser levado em conta, mas enfim, ainda assim tem um certo peso, porque pilotos que estavam lá correndo junto com ele estão aí trilhando em outras categorias, e depois ele passa para Indy Lights, faz apenas 1 ano de Indy Lights, né? A primeira vitória dele na Indy Lights é no oval, é em Indianápolis, precisamente, né? Não é só um oval. Depois ele vence corridas em oval também, em misto, enfim. No final do ano acaba fora da briga pelo título. Primeiro por um erro dele, depois por uma questão de equipamento, que acaba numa prova crucial, o equipamento desiste, acho que uma suspensão, algo do gênero assim, quebra, e aí ele fica sem chance de título, mas ele de fato brigou para ser campeão. Né? Ganhou 3, se não me engano. Se não me engano. Assim, é um desempenho de início que não estou comparando um com o outro, né, para que não venham pedras, mas que eu recentemente, assim, nos últimos 3, 4 anos da categoria, só que apresentou foi o Rosenqvist. Quando ele chegou, que ele já chegou andando bem. Eu achei que você ia falar Verstappen. Na hora que você fez essa ensaiada. Eu também achei que ele falou, é um fenômeno. Falar Verstappen, eu vou levantar, eu vou embora. Gente, o Verstappen. O Verstappen não existe. Ele não é humano. Eu tenho uma tese sobre o Verstappen. Ele não é humano, mas enfim. Mas eu tô falando do Rosenqvist porque na Indy Lights, né? O Rosenqvist ainda na incerteza antes da Fórmula E, ele veio pra Indy Lights, um outro patamar de experiência e tudo mais, mas assim, foi um cara que ele chegou já andando bem e poucas coisas depois ele já estava ganhando. Foi uma coisa que o Last conseguiu fazer que não é tão comum assim nos outros pilotos da categoria. Como a Light funciona, né? É impressionante como a Light gera pilotos para a Fórmula 1. Se a Fórmula 2 tivesse 50% da capacidade da claro que ali entra muito questão comercial, preço, venda de cadeiras, é evidente que é outra realidade. Mas só é comparável nas categorias de moto, como que a base da Indy consegue fornecer material humano. Sem dúvidas. Não sei nem se é exatamente o caso do Leicester que eu vou falar agora, mas, por exemplo, o Kyle Kaiser, que é o atual campeão, ele ganhou uma bolsa grande para poder estar aí competindo. Entendeu? Ele ganhou uma bolsa da organização do campeonato, da Lights. O Pigot, ou Pigor, como falou Rosa, ele entrou na Indy desse mesmo estilo. Tem uma série de pilotos que, sabe, tem incentivo, e não só aí, USF 2000, depois Pro Mazda e depois Indy Lights. O piloto que vai ficando entre os primeiros colocados nesse campeonato, ele vai ganhando bolsa para poder ir evoluindo e subindo para as equipes, né, para as equipes maiores. A Indy Lights esse ano começou com um grid
assim, minúsculo, infelizmente, as 12 carros no grid, é uma pena enorme, mas mesmo assim você tem qualidade ali, você tem o Franzoni, que é outro brasileiro que tá vindo aí muito bem, inclusive, você tem o Colton Herta, que é um piloto que o Rosa gosta bastante, eu vejo muito potencial nele, você tem o Pat Howard, é um mexicano que já foi até campeão no IMSA, inclusive, tem 18, 19 anos só. Mas enfim, ele ganhou na PC, né? Acho que... Mas no geral, esse ano ele começou a andar na classe principal e se você achou Daytona, você viu que ele andou Sim, muito. bem. Ele tem 18 anos e ele liderou um carro de 4 pilotos experientes em protótipo em Daytona, brigando com o Alonso, sabe, do lado dele. Então assim, o menino tem muita capacidade e fechou esse ano para fazer a temporada inteira da Indy Lights. Então assim, por mais que a categoria sofra, tem incentivo para os pilotos irem crescendo, né, incentivo financeiro e tem qualidade. Pro nível da Fórmula 1 tem uma qualidade muito interessante chegando ali. Então, essa assim, turma, né, o Diogo, que a gente falou dos 7 estreantes, muita gente veio, né? Não que sejam os estreantes, mas o Pigou, enfim. O Ed Jones veio, o próprio Chilton passou pela Indy, saindo da Fórmula 1, não teve o erro, né? De falar, meu Deus, sou esse piloto de Fórmula 1. Não, o próprio Max Chilton saiu da Fórmula 1 e fez a Light. Ou seja, a Light, ela é um caminho mesmo, impressionante, né? Sim, Clamon de Mello, Kyle Kaiser, Matheus Lage. Se você quiser puxar o atual campeão, Zach Witt, o atual campeão, o Joseph Newgarden, ganhou incentivo ao ser campeão da Indy Lights também. Enfim, é uma categoria que, apesar das dificuldades, ela funciona. Partindo do princípio que o ideal dela é produzir pilotos para a equipe, para a categoria principal, ela funciona. Né? Antes de Charles Leclerc lá na Fórmula 2 com relação à Fórmula 1, tinha 4 temporadas que o campeão da Fórmula 2 não subia para a Fórmula 1 ou algo parecido, 3, 4 temporadas. Mas enfim, e sobre o Tony Kanaan, não tem muito o que adicionar. Assim, ele vem numa série de corridas ruins. Quando ele foi anunciado na Foyt, eu me surpreendi, eu não achei que tivesse mais vaga para ele no grid. Não vou meter pau nele nessa corrida por conta do desempenho, o que seja, eu acho que é início ainda, apesar que quando você compara até qualidade, velocidade na classificação e performance mesmo que mostrou no treino livre, eu acho que o Lash deu um baile nele, é um iniciozinho só, mas a gente tá falando de um piloto jovem chegando em um piloto super experiente, com mais de 10 anos de categoria, que foi o melhor campeão da categoria, né, que foi em 2005, então às vezes a gente até esquece disso. Então assim, eu acho que é muito início para falar sobre esse carro, esse Tony Kanaan nessa AJ Foyt, mas a questão do histórico que o Rosa citou pesa muito. E tem que pesar mesmo, porque já é uma série de temporadas aí que ele vem sofrendo. Então, vamos olhar, vamos ver como se desenrolar durante a temporada. Ainda mais com uma Fórmula Indy forte desse jeito, atraindo novos pilotos, atraindo investimentos, possivelmente pode entrar um novo fornecedor de motor que vai mudar também o patamar da categoria. Existem questões referentes a patrocínio também, a Verizon vai renegociar contrato, vai entrar um novo patrocínio rights, enfim, uma série de itens que mexe e vai fazer o mercado girar. O mercado girando, esses nomes que o Campos citou e que você citou podem sofrer impactos, e no caso do Tony Kanaan o impacto é bem grande, ele já está com 42 indo para 43 anos, então é um piloto hiper experiente para os padrões de automobilismo, por mais fisicamente ele esteja bem, né? Mas sabemos que a molecada chegando nova, cheia de energia, vem forte e isso pode acontecer. Bom, 1 hora de bloco de Fórmula Indy, isso que vocês perceberam que nós estávamos só em 3. Thiago Raposo teve que se ausentar desse bloco aí. É isso. Finalizamos por aqui, acho que falamos de tudo dessa etapa inaugural de St. Petersburg. Sebastian Bourdais vencedor, Graham Rahal segundo, os dois se aproveitaram aí das confusões e do Rossi. O Rossi ainda conseguiu completar na 3ª posição. E a próxima etapa da Fórmula Indy, essa categoria que fica tanto tempo sem correr, vai correr agora daqui a 2 semanas em Phoenix. 2 ou 3 semanas, agora confirmar rapidinho. Mas logo tá correndo aí em Phoenix para todo mundo ficar feliz, contente, 7 de abril, então são 3 semanas até a próxima corrida, quase um mês, né? Mas tá aí, tá chegando já a Fórmula Indy, que é a categoria, como nós falamos, que tem muita coisa para acontecer esse ano. Espero que
essas expectativas sejam cumpridas. Já do podcast, cumprimos todas as expectativas, extrapolamos o tempo de alguns blocos aí. Espero que vocês gostem. Enviem o seu feedback para cafécomvelocidade@gmail.com. Se tiverem mais alguma dúvida, sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Temos nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, mande e-mail para cafécomvelocidade@gmail.com e peça para adicionar nos grupos do WhatsApp. Se você for apoiador, você entra num grupo especial. Para ser apoiador, apoia.se/cafécomvelocidade.com. Na verdade, apoia.se/cafécomvelocidade, só isso para o apoiador. E para entrar no nossos feeds, para ouvir todos os blocos, como você já está ouvindo, deve saber, é www.cafécomvelocidade.com.br. Mas passe adiante, divulga o Café com Velocidade, faça nós pessoas mais felizes. Nós que vivemos do automobilismo, Raposo não vive, mas a gente que vive do automobilismo, faça a gente mais feliz. Depois desse encerramento, fica aqui um grande abraço meu, de Diogo Gomes, de Fábio Campos. Thiago Raposo também, que não está aqui, já desejou um abraço a Bárbara Franzin. Com certeza estará de volta semana que vem. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.